Oi, seres mágicos! Olha, eu tô um pouco rouca aqui porque tô, tô curando agora de uma Covid. Sério, gente. Mas já tô bem, amanhã eu já retorno pra minha vida normal, né? Graças a Deus. E então eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu quero falar pra vocês sobre uma ferramenta do Access que eu utilizo muito. E eu acho que foi assim uma das que mais me ajudaram. Porque o que que é o Access? O Access, ele é uma caixa de ferramentas, né? Então, imagina uma caixa de ferramentas e lá tem ferramentas para tudo que você precisar. Então, para cada situação da sua vida, você encontra uma ferramenta dentro do Access. E aí você vai usando essas ferramentas, você vai aplicando no seu dia a dia e você acaba tendo uma vida muito mais fácil, que elas são ferramentas que elas vêm para facilitar a nossa vida, sabe? São ferramentas também, assim, muito fáceis de usar. A maioria delas são verbais, né? Tem ferramenta energética também. Claro que todas as verbais também são energéticas, né? Porque elas transmutam a energia da situação, né? A palavra, ela tem esse poder. Eu vou falar aqui para vocês da ferramenta Interessante Ponto de Vista, né? Essa é uma ferramenta que você aprende no curso de barras de Axis. Se você fizer o curso, você vai ver essa ferramenta com mais profundidade. Mas eu vou falar aqui para vocês rapidinho, porque ela fez tanta diferença na minha vida, mas tanta diferença, né? Eu fiz até uma tatuagem, ó. Interessante, dá para ver? Interessante ponto de vista para eu lembrar, né? Para eu lembrar de usar, porque essas ferramentas elas são assim. Tem muitas ferramentas, como eu falei para vocês, mas é uma escolha você utilizar cada uma delas, né? E muitas vezes, às vezes a gente acaba não lembrando de usar, né? Eu tenho tanta ferramenta e chega uma hora que eu tô lá no lodo, no trauma e no drama, né? E acabo esquecendo até de usar, esquecendo o que que eu posso utilizar, né? E essa do interessante ponto de vista eu faço questão de não esquecer, porque ela me ajudou demais. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito autocrítica, né? Eu sempre me cobrei demais, demais mesmo. E sempre no auto-julgamento, sempre me achando inferior aos outros, sempre achando que eu não sou. Olha ali. Sempre achando que eu não sou boa o suficiente, sabe? E com diversas críticas e auto-julgamentos, né? Dos mais diversos que vocês nem imaginam. E também sempre tive problemas em receber o julgamento do outro, isso sempre me incomodou muito, então eu sempre fui uma pessoa que tentei agradar muito as pessoas, né? Eu não falava exatamente o que eu pensava para não magoar ninguém ou para ninguém ficar contra mim, eu sempre tive, sabe assim, uma necessidade grande de ser aceita, né? Eu nunca lidei muito bem com a rejeição, então essa questão do julgamento do outro sempre me incomodou demais, assim, receber um julgamento, receber uma crítica de uma outra pessoa, isso para mim era algo assim muito doloroso, sabe? E também a questão de julgar, né? Eu sempre, da mesma forma como eu me eu me cobrava, eu cobrava muito o outro também. Então eu achava que o outro ele tinha que ser de certa forma, que eu achava que era certa, né? Então se a pessoa ela não fosse daquele jeito, que para mim era o certo, eu já nossa, esculhambava a pessoa, né? Então já rejeitava. Então tudo aquilo que eu tinha medo que acontecesse comigo, eu fazia com o outro, né? Tanto que o outro ele é nosso espelho. Então se tem algo no meu mundo, né, que me incomoda a mim, é claro que isso também tá fora de mim, isso tá reverberando para fora de mim, né, e eu não via que eu fazia isso com as outras pessoas, né, eu não via que aquilo que eu tinha medo que fizessem comigo, na verdade, quem estava fazendo com as pessoas era eu, então aquilo estava dentro de mim. É, então, assim, pessoa julgadora, né? Quem nunca? E chegou um momento, assim, que isso começou a me incomodar,
sabe? Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, que eu comecei a realmente olhar para essas questões minhas, realmente olhar para as minhas sombras, né? Para tudo aquilo que me causava dor, que muitas vezes não é fácil da gente olhar, porque são essas coisas que a gente não quer assumir que a gente é, né? E aí, quando cai a ficha, você fala, nossa, eu sou uma pessoa julgadora, né? Poxa, e é doloroso. Então, ao mesmo tempo, eu sempre estudei muito, né, o espiritismo. Hoje eu não tenho mais nenhuma religião, mas eu venho, assim, de uma base espírita, frequentei muito tempo o centro e estudei muito, lia muitos os livros, né, e até mesmo a Bíblia, o cristianismo e tal, onde fala não julgue para não ser julgada, e aí o espiritismo, ele fala sobre isso, né, é um dos ensinamentos lá do evangelho, e sempre batem essa tecla, não julgue para não ser julgado, não julgue para não ser julgado, né? E assim, isso, gente, sempre foi para mim uma pulga atrás da orelha, porque para mim era impossível não julgar. Eu não sabia como não julgar. Às vezes eu até tentava, né, mas sem sucesso. É, sempre acabava novamente criticando o outro, julgando o outro, falando, você tá errado, né? E isso me causava muita dor. Então, e eu sempre ficava com aquele sentimento de culpa, com aquele sentimento de que eu estava errada, né? E de que eu só fazia tudo errado, e que eu estava estudando lá uma doutrina e eu não praticava nada sobre aquela doutrina, e eu não conseguia, eu não era boa o suficiente para estar ali. Várias coisas, né? Então, e e nunca foi assim, nunca me falaram assim, você sai do julgamento assim, 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 né? Não, faça isso que aí você para de julgar. Não existe isso. As pessoas não vão falar isso pra você, né? Nenhuma religião vai te ensinar exatamente como que você faz isso. Eles simplesmente falam que você precisa parar de julgar, né? E aí você, né? Você que lute, né? Pra isso. E, gente, no Axis, quando eu fiz o curso de barras, que eu, né, conheci essa ferramenta do interessante ponto de vista, parece que minha cabeça ela abriu na hora, assim, sabe? E é uma ficha que, plim, caiu. Uma coisa tão simples, uma ferramenta tão fácil, tão simples e que me abriu a consciência, assim, sabe? Falei, gente, como que eu nunca olhei por essa perspectiva, né? Como que eu nunca me permiti olhar por essa perspectiva? Mas aí tá tudo bem também, tá? Não se julgue, né? A gente faz as nossas escolhas e tem a nossa consciência lá, mas não é para ficar se julgando, né? Na hora que a ficha cai, não é para se julgar, né? Porque você, com certeza, você sempre fez o seu melhor, né? Eu sempre fiz o meu melhor em todas as fases da minha vida, eu tenho certeza que eu estava fazendo o meu melhor de acordo com a consciência que eu tinha ali, né? Assim como eu tô fazendo hoje. Então, tudo é só um interessante ponto de vista. É isso, né? Não existe verdade, não existe certo, não existe errado. Todos têm pontos de vistas interessantes, e é só isso, gente, né? E aí você vai utilizando essa ferramenta, você vai, claro que você não vai falar isso pra ninguém, você não vai chegar na pessoa, a pessoa vai vir falar, vai dar a opinião dela pra você e você vai falar, interessante ponto de vista. Não, porque aí soa como um ataque, né? Como que você tá caçoando dela e aí pode piorar toda a sua situação, né? E você pode arranjar uma briga, arruma pra cabeça e não é isso que você quer. O interessante ponto de vista, ele é pra você. Então, é para você incorporar em você. É uma ferramenta mental que você vai repetir várias vezes e que ela tem esse poder de mudar a energia da situação. Ela muda a energia de quando você recebe um julgamento, né? Se você utiliza lá, na hora que você perceber que a pessoa tá te julgando, que a pessoa colocou uma opinião que te magoou, né? Ou que te feriu, ou que você é totalmente contra e tal. Você faz esse mantra na sua cabeça. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre o ponto de vista dela. Sabe? E você vai falando isso pra você mesmo.
vai mentalizando e vai mentalizando, tá? Isso daqui é um treinamento para sua mente, é um treinamento de controle mental para você pegar realmente as rédeas da sua mente, da sua vida, e falar, eu que mando nisso daqui, né? Então, é você receber aquela situação e interessante ponto de vista, sabe? Pode ser que no começo seja difícil, você vai ficar forçando, mas é assim que você incorpora o negócio, é assim que você torna real. Quando você começa a usar, e aí até que aquilo se torne um hábito, né, e se torne natural para você, até você se tornar o interessante ponto de vista. E aí qualquer opinião de qualquer pessoa não vai causar nada em você, não vai desestabilizar suas emoções, né? Não vai mexer em nada com você, vai passar por você e você não vai nem sentir, né? Então hoje, por exemplo, né, a gente está vivendo aí um cenário na política onde as pessoas elas estão bem divididas. Então, né, tem a pessoa lá que é contra lá o tal político, o presidente, e tem a turma que é a favor. Então são dois extremos. E aí para essas pessoas é muito difícil uma aceitar a opinião da outra, entender a opinião da outra, né? E a gente está vivendo aí um ódio generalizado. Isso não é legal, né? Isso é uma grande distração para sua consciência. Então, como seria, né? Você olhar para tudo isso, olhar para a opinião da outra pessoa, né? Que ela defende tanto, né? Com tanta paixão, com unhas e dentes, e tipo, isso não, sabe, não mexer com você, porque é só um interessante ponto de vista dela. E tá tudo bem, ela tem o direito de ter um interessante ponto de vista dela, assim como eu tenho o meu, né? E assim como cada um tem o seu. Então, tudo é só um interessante ponto de vista. Isso tudo, né? Qualquer comentário que você escutar é só um interessante ponto de vista. Você não precisa comprar como verdade, você não precisa se ofender, né? Você não precisa sentir nada a respeito, nada. É realmente assim, uma abstração de emoção e de sentimento sobre aquilo. É só um interessante ponto de vista, tá? Porque é isso, né, gente? É isso. E aí você realmente consegue respeitar a opinião da pessoa, você realmente consegue sair do julgamento, né? E você utiliza isso para você também, porque a todo momento, né, se você tá aí com a sua mente te julgando, te criticando e falando, eu não sou boa nisso, eu fiz isso errado, eu preciso melhorar isso. Claro que você tem que, né, você precisa se olhar e você precisa analisar os pontos que você quer melhorar e ir lá e fazer acontecer o negócio, mas sem se destruir, né? Sem que isso se torne algo tóxico para você, né? Que isso seja saudável. A partir do momento que se torna algo tóxico, que se torna algo que incomoda, né? E que é como sei lá, um autoflagelo, né? Alguma coisa que causa um sofrimento, um autossofrimento, aí sim você tem que usar o interessante ponto de vista, né? Então perceba até onde você está consciente, né? Das suas sombras e do que você gostaria de mudar e do que você quer melhorar na sua vida e até onde você está aí se prejudicando e fazendo críticas que não são saudáveis e que são totalmente desnecessárias para você mesmo. E aí é só um interessante ponto de vista. Se você perceber aí, sabe, geralmente tem gente que fala assim: eu sou burra", sabe? Como eu sou burra". Gente, isso não leva a lugar nenhum, né? E é uma mentira. É uma mentira que você conta pra você, que você tá contando pra você só pra se prejudicar, só pra se sentir mal. Então aí traz pra consciência. Opa, pera lá, não sou burra. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, né? Tá ali vendo, sei lá, eu recomendo você não assistir notícias, tá? Esses noticiários da TV.
Mas de repente você tá passando lá, alguém tá ouvindo, alguém tá assistindo e você escutou alguma coisa, algum comentário, a crise e não sei o que, blá blá. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Porque a partir do momento que você se envolve emocionalmente com aquela informação, você já está comprando aquilo para sua realidade, você já está tornando aquilo real para você, né? E não precisa ser assim. A realidade é você quem cria. Você, a partir do momento que você começa a vibrar na mesma vibração daquela notícia, né, daquele, sei lá, daquilo que estão falando, se você entrar naquela vibração, naquela onda, você vai entrar naquela realidade e aquilo vai passar a ser real para você e você vai criar aquilo na sua vida, né? Por isso que eu falo quando ai, tem muito assalto, tá muito perigoso, né? As pessoas começam a falar muito, ah, não sai, não sei o quê, toma cuidado. Gente, se você também concordar, né, de que tá muito perigoso e ai, eu tô com medo de sair. Ai, se eu sair, eu vou ser assaltada. Com o que você tá se alinhando? Qual é a vibração que você tá se alinhando aí, né? Então, se tem lá uma pessoa que tá andando na rua, um ladrão, e que ele tá disposto a assaltar alguém, e aí vem duas pessoas, né, na direção dele. Uma delas está na mesma vibração que ele. Eu vou ser assaltada, eu vou ser assaltada, eu vou ser assaltada. E a outra nem tá pensando nisso. A outra tá lá, tem certeza que ela está protegida, sabe? Porque ela pediu proteção, ela tá confiante e ela não está com medo. Aonde você acha que esse ladrão ele vai se afinar? Para quem que você acha que ele vai olhar? Qual é a energia que está ali chamando ele? Né? Então é isso. Nós estamos o tempo inteiro emanando energias e nos conectando às energias ao nosso redor. Então você escolhe com qual energia você quer se conectar, né? Então, utilizar o interessante ponto de vista serve também para isso, para você, né, se desligar de algumas energias que você não escolhe para você. Então, se percebeu que tá ali muita gente falando de coisas ruins, né, de tragédias e tal, já começa a jogar ali um interessante ponto de vista e, sabe, não se envolve emocionalmente com aquilo. E quando alguém te julgar também, né? Se você perceber lá, a pessoa tá te julgando, interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista, né? Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Vou julgar alguém, percebi que eu tô julgando alguém, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, né? Tô me julgando, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E vai usando e veja o que acontece. Tá bom, gente? Então, essa foi minha contribuição de hoje, interessante ponto de vista. Se quiser se aprofundar mais, faça o curso de barras de Axis, que é um curso, assim, excelente, gente. Ele é um mergulho para dentro de você. Além de você aprender uma ferramenta poderosa, onde você pode ajudar outras pessoas, também eu acho que principalmente é um curso para você, para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Um beijo.